Jogo, pontos e quadrados. Aqui temos a imagem do jogo. O jogo de pontos e quadrados começou por ser um jogo comum, jogado de forma informal. Por vezes o tabuleiro é feito em guardanapos de mesa, ou mesmo jogado no fundo da sala de aula. Quanto à curiosidade, apesar de ser conotado como um jogo para crianças, não é um jogo com estratégias simples. Vamos agora ver então o vídeo sobre o jogo. Este jogo denomina-se de pontos e quadrados. É um jogo normalmente jogado de maneira informal. Por vezes, o tabuleiro é feito em guardanapos de mesa de café ou mesmo jogado no fundo de uma sala de aula. O seu tabuleiro pode ser quadrado, como temos aqui, ou de maneira diferente, retangular, com um conjunto de pontos alinhados, tanto na horizontal como na vertical. O objetivo deste jogo é obter o maior número de quadrados com a sua inicial no interior. Em termos de conceitos matemáticos a explorar, temos os conceitos geométricos, como a noção de ponto, segmento de reta, retângulo ou mesmo quadrado. Temos ainda a ver a composição de figuras geométricas e a soma de figuras geométricas. Como podemos ver, a soma de 3 quadrados aqui neste exemplo. Podemos ainda observar o paralelismo e a perpendicularidade entre segmentos de reta. Podemos ver o paralelismo e a perpendicularidade. Podemos observar ainda que pode-se formar um ângulo de 90 graus entre segmentos de reta. E ter a noção ainda de ponto e aresta. Quanto às regras deste jogo, alternadamente, cada jogador une 2 pontos vizinhos com um segmento de reta, tanto na horizontal como na vertical. Nunca podemos jogar na diagonal, está incorreto. Quando um dos jogadores completa um quadrado, ou seja, 4 pontos, coloca a inicial do seu nome no interior, como passo a fazer. E é obrigado a jogar novamente. É importante realçar que se um jogador tiver a oportunidade de fechar um quadrado, não é obrigado a fazê-lo, uma vez que pode ser uma estratégia para conseguir um número maior de quadrados numa próxima jogada. Apesar de ser comutado como um jogo para crianças, não é um jogo com estratégias simples, como veremos mais à frente, sendo um jogo muito interessante. O jogo termina quando todas as arestas estiverem desenhadas. Ganha o jogador que tiver mais quadrados com a sua inicial. Vamos então jogar para percebermos as estratégias. Bom, vamos ver uma estratégia de jogo aqui no pontos e quadrados. Temos a seguinte situação. O que chegaria nesta situação? Um jogador inexperiente, chamemos-lhe António, veria a possibilidade de ganhar 3 quadrados e passaria imediatamente à ação com a seguinte sequência. Ou seja, fecharia aqui, fecharia aqui e fecharia aqui. Depois de ter terminado as suas sequências, seria obrigado a jogar novamente. Por exemplo, jogaria aqui deste lado. No entanto, ao ter de jogar depois dessa sequência, iria ceder todos os restantes quadrados ao seu adversário, chamemos-lhe Bruno. O jogo iria terminar 6-3 para o Bruno com a seguinte configuração, ou seja, o Bruno aproveitaria e fecharia todo o resto dos quadrados. Marcaria a sua inicial. Um jogador mais experiente pensaria do seguinte modo: existem 2 zonas na posição inicial. Portanto, já com as zonas limitadas, a zona 1 e a zona 2, o objetivo deve passar por conquistar os quadrados todos da zona 1 e não por ganhar já os da zona 2. Sendo assim, deve tentar-se dar a jogada ao segundo jogador, de forma que este tenha de fazer uma jogada na zona 1. O que não lhe convirá,
Uma sequência que cumpre o seu objetivo poderá ser a seguinte, ou seja, um jogador A fecharia aqui, marcaria a sua inicial e, como sendo obrigado a jogar novamente, faria aqui, passando a vez ao segundo jogador. Desta forma, o segundo jogador poderá ganhar 2 quadrados na zona 2, mas terá de ceder os restantes. O quadro final, com a vitória do primeiro jogador, por 7-2 será a seguinte. Desta forma, podemos observar como fica o quadro final. O jogador 1 acabara por ganhar o jogo da seguinte forma, ganhando por 7-2. O número ímpar de quadrados na zona 2 poderia dar a impressão que o primeiro jogador nunca conseguiria dar a vez ao segundo. No entanto, isto foi impossível, uma vez que os quadrados que o jogador B ganha foram ganhos com uma única jogada. Este tipo de jogadas são um fator muito importante deste jogo, uma vez que perturbam a ideia de paridade, Double Crossed Move. O leitor mais interessado na matemática subjacente a estes assuntos pode informar sobre um interessante teorema de grande aplicabilidade para este jogo, o Sprague-Grundy Theorem. Este é o jogo do X, também foi outro jogo trabalhado por nós. Aqui está o tabuleiro do X. Relativamente à história do X, o X foi inventado pelo matemático dinamarquês Keith Hain, que o introduziu em 1942. Foi independentemente reinventado em 1948 pelo matemático John Nash. No entanto, foi Martin Gardner que o popularizou nos anos 50. Hoje o X está a tornar-se cada vez mais popular, tanto que já lhe foi dedicado um livro por Cameron Brown. Uma curiosidade em relação ao X é que, de acordo com Martin Gardner, alguns alunos referiam-se a este jogo como John e usavam os mosaicos da casa de banho para jogá-lo. Vamos de seguida passar ao nosso vídeo do X. O X. Este jogo foi inventado pelo matemático Pierre Hain em 1942. Foi independentemente reinventado em 1947 pelo matemático John Nash, mas quem popularizou nos anos 50 foi Martin Gardner. O X é um jogo de estratégia abstrata que pertence à categoria geral dos jogos de conexão. É um jogo de tabuleiros de qualquer tamanho, mas o mais tradicional é ser um desenho de 11 por 11. O objetivo deste jogo é formar um caminho conectando as suas peças de maneira a que ligue os lados opostos do tabuleiro antes que o adversário consiga conectar os seus lados primeiro. O primeiro jogador a completar a sua ligação com o total de casas ocupadas e adjacentes entre si ganha o jogo. No X, cada jogador tem um conjunto de peças de uma cor diferente, tradicionalmente vermelho e azul ou branco e preto. Neste caso vamos usar como cores das peças o laranja e o amarelo. É um jogo jogado por 2 jogadores. Os jogadores revezam as suas jogadas colocando uma peça de uma cor dentro de uma sala do tabuleiro que esteja vazia. Das implicações pedagógicas transmitidas pelo X, ele transmite-nos a noção de caminho, de circuito e de ponto isolado. Transmite-nos também a noção de adjacência, uma vez que 2 células partilham uma mesma aresta adjacente. Transmite-nos também a noção de algumas figuras geométricas, nomeadamente o losango e o hexágono. Relativamente às estratégias, o jogo nunca pode terminar num empate. Segundo John Nash, sustentava a premissa que o facto de que a única maneira de evitar que o adversário forme um caminho é também formar um caminho. Pontos e conexões. Para formar uma ponte, um jogador coloca uma peça no 6C e coloca outra no 7D, deixando o 7C e o 7D livres para o próximo adversário. Sendo assim,
o próximo adversário pode jogar a 6D ou em 7C. Se jogar em 7C, deixa o 6D livre, ou seja, o primeiro jogador pode continuar o seu percurso. Se o jogador a quem pertence as abelhinhas amarelas jogar em 6D, deixa o 7C livre para o jogador com as abelhinhas laranjas continuar o seu percurso. Consiste em 2 grupos de peças e um conjunto vazio de pontos, que é o conjunto dos hexágonos vazios. Modelos tipo especial de caminho, onde um grupo de peças é a borda a que se pretende chegar. As escadas são sequências de movimento onde as peças são colocadas em 2 linhas paralelas. Regra do equilíbrio. Na sua primeira jogada, o segundo jogador pode escolher entre trocar de cores, mantendo a primeira jogada do adversário, ou ele pode optar por jogar normalmente. Segundo John Nash, sem a regra do equilíbrio, o primeiro jogador tem ao seu dispor uma estratégia vencedora, pois, se este chegar nas escadas centrais da diagonal menor, o primeiro jogador fica na posse de uma grande vantagem. Daí a instituição da regra do equilíbrio, que consiste em dar ao segundo jogador, na sua primeira vez de jogar, a possibilidade de trocar de cores, aproveitando a primeira jogada do seu adversário. Assim, o primeiro jogador não jogará demasiado forte e o jogo fica equilibrado. Será que isto é uma boa jogada? Não! Está demasiado próximo. Nada vai servir, ou de pouco vai servir, para fazer a conexão entre os dois lados. Será que isto é uma boa jogada? Não. O adversário pode jogar no nosso caminho e dificultar-nos a nossa conexão. O que é que será um exemplo de uma boa jogada? Se eu jogar nesta sala e a seguir jogar nesta, fico com 2 opções. Ou seja, se o meu adversário jogar para esta sala, eu consigo continuar o meu percurso jogando para essa. Em contrapartida, se o meu adversário jogar nesta, eu continuo de igual forma o meu percurso jogando para esta. Este sim é um exemplo de uma boa jogada no X. Escolam-se todos que é uma alegria. Ai, é tão bom jogar ao X. Ai, é tão bom jogar ao X. O jogo Rastros. Este é o nosso tabuleiro. Foi concebido em 1992 por Bill Taylor. É um jogo de posição em que os jogadores partilham as peças e efetuam uma corrida com a bola, na tentativa de marcar um autogol ou encurralar o adversário. De seguida vamos ver o jogo do Rastros. Este é o jogo Rastros. É classificado como sendo um jogo matemático, que foi concebido em 1992 por Bill Taylor. Trata-se de um jogo de posição em que os jogadores partilham as peças e efetuam uma corrida com a bola na tentativa de marcar um autogol nas suas balizas, a 2, ou então encurralar o adversário. Este tabuleiro é composto por um quadrado de 8 por 8, uma peça branca designada rastro, devidamente identificada no tabuleiro, e 60 peças pretas. O grande objetivo do jogo é ser-se o primeiro a conseguir atingir a sua baliza, a 2, conforme a ordem de jogada, ou então bloquear o adversário, impedindo de atingir a vitória.
Os conceitos matemáticos associados à noção de horizontal, vertical e diagonal. Quanto às competências e habilidades, o raciocínio lógico e intuitivo é desenvolvido quando se elaboram as estratégias para vencer o jogo. As regras. É na casa E5 que a peça rastro tem de se encontrar no início do jogo. E o primeiro jogador a deslocar a peça é o que se encontra mais longe da baliza. Neste caso, é o jogador número 1. A peça rastro, quando for movida tanto na horizontal como na vertical e na diagonal, a casa do da peça rastro saiu tem que ser ocupada por uma peça negra. E esta peça negra bloqueia automaticamente a casa. Ou seja, não podemos fazer isto. É de se notar que quanto mais jogadas tiverem sido feitas, o número de casas vazias vai diminuindo, o que faz com que haja uma diminuição de possibilidades para vencer o jogo. As principais estratégias do jogo são prever sempre as jogadas possíveis do adversário e bloquear o adversário de modo a que o mesmo tenha de realizar um trajeto muito maior para poder atingir a sua baliza. Vamos ver agora o exemplo de uma estratégia. A peça rastros está localizada na casa C2. E o jogador número 1, para chegar à vitória, perde a possibilidade de se jogar para B1. Após a jogada B1, seria a jogada C1, B2, C3. Nessa posição, se o primeiro jogador se mover para B3, a resposta será A4. No entanto, a forma mais rápida de o jogador 1 atingir a vitória será mover a peça para a casa C1, jogando seguidamente o jogador da baliza 2 para B1 a B2. B1. O que resultará numa vitória imediata do jogador da baliza 1. O início do jogo dá-se com a colocação da peça rastros na casa E5, que está devidamente identificada no tabuleiro. Como a minha adversária está mais longe da peça rastros do que eu, quem dá início às jogadas é ela. Como se pode verificar, o deslocamento da peça rastros implicou a ocupação da casa onde ele estava com uma peça preta, a qual não pode ser substituída. E pode-se verificar que ocorreu uma deslocação da peça na diagonal e agora na vertical. Bem, acabei de fazer com que a minha adversária tenha de dar uma volta muito maior para atingir a sua baliza, fazendo um autogol. Bem, aqui estou muito perto da vitória. E como ela me facilita o jogo, eu agora fazendo uma deslocação na horizontal, atinjo a vitória.
Atividades com palitos de fósforos. As atividades com palitos de fósforos são mundialmente famosas pela sua simplicidade. Basta alguns palitos de fósforos, um pouco de criatividade e criar novos problemas. Quanto aos objetivos dessas atividades, a maioria dos problemas parte do princípio de termos uma quantidade de palitos de fósforos numa determinada posição, sendo o objetivo retirar ou acrescentar alguns palitos de fósforo para obter uma nova posição, por exemplo, uma nova figura é um resultado de uma conta. As competências a desenvolver com este jogo são concentração e atenção, orientação espacial, coordenação motora e visual, motricidade fina e manipulação de quantidade. Temos agora algumas indicações para melhor perceberem estas atividades, porque há necessidade de fazer a distinção entre mover, remover e adicionar. Assim sendo, mover os palitos de fósforo significa mudá-los de posição sem alterar o seu número inicial. Remover um determinado número de palitos de fósforo significa retirá-los, reduzindo, portanto, o número dos segmentos que compõem a figura. E, por fim, adicionar significa acrescentar à figura um determinado número de palitos de fósforo. Os puzzles geométricos também fizeram parte do nosso trabalho. Estes são alguns dos exemplos dos puzzles geométricos que nós trabalhamos, vão estar disponíveis na web, bem como no nosso catálogo. Competências que desenvolvem a lógica, a visualização espacial e a precisão motora. Como diz Piaget, a aprendizagem da matemática envolve o conhecimento físico e o lógico-matemático. O conhecimento físico ocorre quando a criança pega, observa e identifica os atributos da peça. O conhecimento lógico-matemático dá-se quando a criança usa esses atributos sem necessariamente ter o material nas mãos, raciocínio abstrato, sendo vital no seu desenvolvimento cognitivo. Quanto às atividades geométricas, que também fizeram parte do nosso trabalho, portanto, temos aqui a imagem das atividades geométricas, do catálogo de atividades geométricas que nós fizemos, para o primeiro ciclo e para o pré-escolar. Quanto às competências a desenvolver, temos a identificação das formas geométricas, a construção de sequências geométricas, identificação das formas em desenhos e relacionar as formas geométricas com objetos do cotidiano. Como já disse anteriormente, o nosso público-alvo deste catálogo de atividades geométricas é o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico. Aqui podemos ver a nossa bibliografia e aqui o nosso grupo que realizou este trabalho.